Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, dia em que nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário. O Evangelho deste sábado é um Evangelho muito conhecido para todos nós, que é o que se encontrará em Lucas 1, versículo de 26 até o 38, que nos diz assim: Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento e a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Amados irmãos e irmãs, eu já comentei esse evangelho aqui inúmeras vezes. Você que acompanha a liturgia diária sabe que esse texto ele é extremamente recorrente. Em muitas celebrações voltadas a Nossa Senhora, esse evangelho é justamente o que é proposto pela liturgia. Mas eu queria hoje fazer um comentário especialmente sobre a palavra virgem. Deixa eu te explicar uma coisa bem interessante que poucas pessoas se atentam a olhar o evangelho no contexto que ele foi escrito. Eu digo isso porque a gente precisa aprender a olhar para o texto bíblico e a situá-lo em um tempo, em uma realidade religiosa, política, econômica, social da época, para que aí a gente possa ter algumas visões a mais sobre ele. Naquele tempo, a mulher era extremamente minorizada dentro da sociedade. Se hoje, infelizmente, a gente já vê muitas ações como essas, naquele tempo era extremamente pior. Isso porque dentro do próprio ambiente religioso existiam visões que denegriam ainda mais a mulher. Um exemplo claro é que no aspecto religioso era permitido existir o divórcio, mas era o homem que podia pedir. Existiam alguns rabinos, por exemplo, que chegavam até mesmo a dizer que se o marido não gostasse talvez do tempero da comida, ele poderia automaticamente pedir divórcio porque ele não gostou da comida da esposa. Então você vê que a mulher era de fato alguém que estava sendo colocada à margem da sociedade a cada vez mais. Só que aí existia uma coisa na mulher que ainda a tornava, digamos, especial. Era o ato de ser mãe. É a única coisa que o homem jamais vai conseguir fazer, ser mãe. Não consegue gerar uma vida, nós homens não temos um útero. Então o que é que acontece? O ato de uma mulher poder gerar filhos, poder ter vida ali no seu ventre, fazia dela alguém especial. E a vida, como Deus é vida, né? Então a mulher estava comunicando vida, estava comunicando as bênçãos de Deus, portanto ela era uma mulher abençoada. Uma mulher que não tivesse filhos, uma mulher que ficasse velha sem poder engravidar e passasse por tudo isso, ela era rejeitada pela sociedade, ela era humilhada pelas pessoas. Então vamos agora voltar a olhar para Maria. Diante de tudo isso que eu coloquei. O anjo Gabriel chegou até uma mulher que era virgem. Ou seja, Maria ainda não podia, não tinha como ter filhos. A única forma de Maria então ser valorizada, como eu falei, era poder gerar uma vida. Mas é claro que quanto mais filhos, por exemplo, a mulher pudesse ter, mais ela ia sendo valorizada, mais ela ia tendo coisas boas, né? Então o fato de Maria ser reconhecida para sempre como uma virgem no contexto judaico era uma humilhação. Enquanto nós hoje falamos, minha Virgem Maria, como algo positivo,
naquele tempo não era nada positivo. Então entenda, para a missão que Deus deu a Maria, de obviamente vivenciar a virgindade perpétua, ou seja, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, era quase que um peso que Maria tinha que carregar dentro do contexto da sociedade. Só que Maria nunca teve medo de carregar pesos para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente tem medo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Para dar um sim à vontade de Deus, eu preciso dar um não a uma coisa, eu preciso renunciar a uma situação, eu preciso colocar em segundo lugar uma situação, e a gente tem medo. Maria nunca teve medo. Maria foi uma mulher que, mesmo sabendo tudo aquilo que ia implicar o seu sim, ela apenas quis dar sim, porque Maria entendeu que para Deus deveria ser dado o melhor e Deus deveria de fato ter o primeiro lugar na sua vida. Olhar para Maria e entender que é assim também que a gente tem que fazer. Qual será que vai ser o meu motivo de vergonha caso eu siga a Deus? Para Maria seria a virgindade. Para mim é o quê? É porque eu vou precisar parar de frequentar determinados lugares? É porque enquanto o povo prega o orgulho, a busca desenfreada pelo dinheiro, pela glória e pela fama, eu vou buscar o inverso? Todos nós que buscamos seguir a Jesus, a gente acaba estando na contramão do mundo. E aqui entenda a palavra mundo quando eu falo como tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que é que será que eu preciso passar só para dar um passo além da vontade de Deus, só para fazer aquilo que Deus de fato tanto sonha? Pensemos sobre isso à luz desse evangelho e vamos pedir a Maria, né? Hoje que nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário, que Maria nos ensine a dar nãos a tantas coisas, a suportar a cruz de ser discípulo de Cristo, a entender que para ser discípulo eu preciso também largar outros caminhos que eu estava seguindo. Que para seguir Jesus talvez é um caminho extremamente difícil, é a porta estreita, mas que vale a pena. Veja bem, Maria em sua juventude buscou fazer a vontade de Deus e hoje ela ganha o céu. Ela ganhou a graça de ser a mãe do próprio Deus encarnado e hoje ela tem a honra dos altares. Nós precisamos hoje e sempre aprender com Maria, que é preciso de fato ter urgência. Foi em sua própria juventude que ela buscou largar tudo para viver a vontade de Deus. Eu preciso também fazer isso. Imagino que você também que está acompanhando esse vídeo precisa fazer também a mesma coisa. Peçamos hoje sempre a intercessão desta mãe que nos ama e que sabe nos indicar o caminho porque ela passou pelos mesmos dilemas que nós também passamos. Que Maria nos ensine, então hoje e sempre, a sermos discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, deste sábado. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!